Agora deu Pessoal, certo. vai começar aqui a nossa live, né? Falando um pouco de é, onde começa a inclusão, né? Eu vou me apresentar. Meu nome é Sudério Magalhães Filho, eu sou o pai do Suderinho e da Cecília, esposo da Lígia Cacau, né? E eu sou escritor e organizador do livro Sonho para a Vida 1 e 2, né? Aí, Veridiana, se apresenta aí para o pessoal. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Veridiane, eu sou professora, sou mãe também, como o Sudete falou, né? Eu sou mãe, ele é pai, e eu sou mãe de Alan Silva e de Viviane Silva, sou esposa de Alessandro Moura e sou professora apaixonada pelo que faço. Atualmente, estou como psicopedagoga na Secretaria Municipal de Educação aqui da cidade de Brejo Santo, trabalhando com os mediadores de aprendizagem nessa área da inclusão, que eu tanto amo. É isso. Né? Então, vamos falar um pouco agora dessa live, né? Que a gente botou como texto onde começa a inclusão, né? Eu vou falar um pouco do Suderinho, que é para a gente começar a chegar nessa parte. O Suderinho, ele nasceu de 30 semanas, né? Ele passou 61 dias internado. Desses 61 dias internado, ele passou 48 dias entubado. Teve diversas intercorrências, né? Várias convulsões, teve hemorragia intracraniana grau 4, teve 3 infecções. Uma foi, desencadeou para meningite fúngica, e que bagunçou muito o sistema nervoso central dele. Quando ele saiu, a gente já tinha uma ideia de que das sequelas que iam ficar com o Suderinho, né? O primeiro diagnóstico dele foi paralisia cerebral, que é o que a gente tem hoje, mas só que o primeiro mesmo, que a doutora disse que era um diagnóstico super seguro, foi de estado vegetativo, né? Eu faço, eu, eu começo a rir porque o que ela me falou nesse dia me deu mais forças para lutar por ele, né? E que não tem nada de estado vegetativo. Hoje ele corre, se vocês estão vendo aí atrás, ele anda de pace, interage com a gente da forma dele, né? Apesar de que é, a paralisia cerebral dele atingiu muito o sistema nervoso central e dificulta um pouco a fala, né? Aí, com tudo isso, eu e minha esposa, a gente sentou e foi conversar em relação à educação do Suderinho, né? Como é que ia ser após a saída do hospital, aquela, é, aquele primeiro Impacto, né? impacto, né? Fora da. A gente decidiu que o Suderinho sempre ia estudar em escola regular. A gente optou e disse, não vamos colocar em escolas adaptadas, não, sempre adaptadas, quer dizer, escolas para pessoas com deficiência, né? E sempre a gente levou para esse lado, disse, não, vamos colocar sempre em escola regular. E disso a gente começou. A primeira experiência que a gente teve foi muito boa, mas terminou de uma forma assim, muito desgastante, né? O Suderinho, quando foi para o berçário, o primeiro ano dele de escola, tudo normal, a gente sempre acompanhava de perto com a PO, que era a coordenadora, tudo, mas a gente notava a indiferença do dono do colégio. Ele se sentia, como é que se diz? Não se sentia bem com o Suderinho lá. Apesar de que o Suderinho era querido por todos, querido pelos professores, pelos alunos das outras salas, né? E era só alegria com ele. Primeiro, quando terminou o primeiro ano, ele chegou para a gente, eu não vou mais aceitar o Suderinho, porque ele tem que ir para uma escola que seja adaptada para ele, que cuide de crianças especiais, tá? A gente sentou com a pessoa, foi briga daqui, briga dali, não? Até que a gente conseguiu reverter isso. Não, vou deixar ele mais um ano aqui. Mas vocês já estão sabendo que o ano que vem eu não vou aceitar. Então, vamos ver aí como é que vai ficar esse ano. No final do ano a gente conversa novamente. Antes do final do ano, ele já chegou para a gente e disse, eu não vou aceitar o Suderinho ano que vem. Aí eu, não, beleza. A gente ficou naquela incerteza, disse, não, vamos, já que ele não está querendo aceitar, então vamos atrás de coisas melhores para o Sudarinho. As pessoas no colégio vão perguntar a gente por que ele estava saindo.
porque todo mundo queria, gostava dele. Tinha crianças de outras salas que, para ele, só começava a aula depois que dava um beijo no Sudarim. Eles fugiam da sala, ia lá na sala do Sudarim, dava um beijo no Sudarim, pronto, agora a minha aula vai começar, porque eu já dei o beijo no Sudarim. E o entrosamento dele com as crianças, né? E as crianças vêm sempre de uma forma diferente que a gente. E tudo bem, quando foi no final do ano, ele chegou e disse, olha, eu não vou mais aceitar, não adianta. Isso ele é um psicopedagogo. Quando a gente tinha reunião, ele passava meia hora falando o currículo dele, que ele era super conceituado, super atualizado, aquele negócio todo, e que no Brasil não existia educação inclusiva, porque era tudo coisa da nossa cabeça e que no Brasil não existia, né? E que para ele, crianças especiais tinha que estar numa escola especial. Eu disse, olha, eu vejo de outra forma, vou aceitar o que você está falando, como você nos convidou a se retirar, vou me retirar, mas nossa opinião é completamente diferente da sua. E aí vai. Conversando com um amigo meu, eu estava prejudicado dessa situação, aí eu conversando com um amigo meu, o nome dele é Emílio Figueiras. Ele tem paralisia cerebral, ele é de São Paulo, ele é escritor, psicanalista, ele é formado em teologia. Vou falar o currículo dele, eu vou ter que precisar de outra live, né? Aí eu disse, Emílio, aconteceu isso daí. Posso te dizer uma coisa? Tu acha, eu vou te fazer uma pergunta. Onde é que, justamente essa pergunta da live, onde começa a inclusão? Começa a inclusão. Meu Deus do céu, Emílio, tudo da situação que eu estou, tu me faz essa pergunta. Aí ele disse, olha, cara, a inclusão começa dentro de casa. Por quê? Primeiro, antes de você ir para um colégio atrás da vaga para o seu filho, você tem que saber as condições do seu filho. Qual a condição que ele tem? Ele consegue fazer isso? Não. Consegue fazer aquilo? Não. Consegue fazer aquilo? Consegue. Então, você tem que saber o que é que seu filho pode, até onde seu filho pode ir. Para quê? Para quando chegar lá, você conversar com as professoras, coordenadoras, psicopedagogas, psicólogos, toda aquela equipe que a escola forma para poder dar uma educação de qualidade para essas crianças, você chega a conversar com eles, incluir também a fono, a TO e a fisioterapeuta, que isso é muito importante, né? Chegar para conversar com eles, saber o que é que você quer. Porque muita gente chega e diz, não, vou colocar meu filho no colégio, coloca. Chega lá, no final do ano, o filho dele não sabe escrever, obviamente, não tem condições, porque não tem aquela característica, não consegue, né? E ele quer porque quer que o filho dele chegue no final do ano que nem as outras crianças normais, ditas normais, né? Que todos são normais, né? Do jeito deles. Isso né? é verdade. Aí no final eles querem isso. Então é complicado, né? Por isso que começa em casa a educação inclusiva, né? Aí eu disse, Emílio, eu baixei minha cabeça e disse, realmente você está certo, então vou sentar com minha esposa, a gente vai ver o que é que a gente vai fazer para melhorar para ele e aonde a gente vai atrás agora, né? A gente já sabe o que é que a gente quer, né? E quando chegar na próxima escola, a gente já tem assim, um caminho a seguir. A isso de tudo que o Emílio falou, né? E para vocês aí em Brejo Santo, né? O que é que vocês estão fazendo nessa área da educação inclusiva, né? Para dar uma qualidade de ensino bom para essas crianças? Bom, eu me apresentei, mas eu esqueci de agradecer a você pelo convite, Sudério, né? A todos do Grupo Sorrindo do livro Sorrindo para a Vida, do projeto que eu tenho acompanhado desde que eu te conheci lá no Crato. Dizer que é uma honra para mim, né? Essa oportunidade. E, assim, essa pergunta que você já respondeu, né? E que a gente vai continuar conversando aqui sobre, mexe muito comigo, porque eu penso também dessa forma que a educação inclusiva, a inclusão precisa acontecer primeiro na família, mas também dentro de cada um de nós, porque não adianta políticas públicas só, não adianta leis só, se quem está à frente, né, da educação, se quem está fazendo a escola acontecer de forma inclusiva, ela não acredita, se essa pessoa não acredita, se a pessoa também não tem dentro de si esse desejo
de fazer a inclusão acontecer. E aqui, na nossa cidade, a gente, assim, eu acho que a gente tem um pensamento, eu vejo a gente um pouco à frente, no sentido de outras, quando a gente se compara a outras cidades, assim, não menosprezando o trabalho de nenhuma outra, né? Mas, assim, a gente tem uma abertura para fazer um Uhum. trabalho bacana, sabe? Nós temos uma abertura muito boa com a nossa secretária de Educação e que sempre nos apoia nas iniciativas, e eu digo nos apoia, porque nós somos uma equipe multiprofissional, né, formada por assistente social, psicólogos, por mim que sou psicopedagoga. A gente sempre tem abertura com o pessoal do pedagógico, que trabalha diretamente com os professores regente 1 e 2. Nós temos formações direcionadas para cada área, né? No caso por exemplo, a gente costuma fazer as nossas formações dividindo, né? Trabalhando as questões mais particular, mais peculiar da síndrome de Down, do autismo. A gente tem conseguido também trazer amigos como vocês que vieram, né, de Fortaleza, enriquecer um simpósio que a gente fez, que eu acho que ficou na história da nossa cidade, na questão da educação inclusiva, né, que veio muita gente boa, veio vocês de Fortaleza, nós recebemos outros amigos de Juazeiro, que enriqueceram o nosso encontro, então a gente está sempre buscando alternativas, né, formas de contribuir com a educação assim, das crianças que são portadoras de alguma deficiência, aliás, portadoras, porque a palavra a gente não utiliza mais esse termo, né? Que tem alguma deficiência que, entre aspas, né, são ditas como diferentes das que a gente espera, aliás, das que ditas como normais, né? E aí, Isso. por exemplo, a gente trazendo para esse momento agora da pandemia, a gente tem um grupo formado no WhatsApp, onde a gente fica passando as informações, recebendo os planos de aula que eles trabalham adaptados. Nós temos agora um canal também no YouTube, onde a gente está fazendo a divulgação das atividades realizadas, né, virtualmente com os alunos. Os nossos mediadores, eles estão tentando se adaptar também a essa realidade, fazendo atividades, por exemplo, aulas, quando possível, chamada de vídeo, chamada de voz, grava um vídeo, manda para a família. E assim, eu, eu fico muito feliz de dizer que eu faço parte da educação de Brejo Santo nesse sentido da inclusão, porque a gente vê mesmo que há um desejo, tanto da gestão, né, como também dos gestores escolares. A gente tem uma abertura nas escolas para fazer um trabalho bacana. Quando a gente não está conseguindo chegar diretamente em cada escola, os coordenadores entram em contato conosco, olha, como é que a gente pode trabalhar, né, ajudar, contribuir com esse mediador para ele chegar até essa criança, para ele chegar até essa família. Então, assim, há um desejo, há uma vontade muito grande de fazer, sabe? E isso conta muito. Você sabe que na inclusão tem todas as dificuldades, né, que a gente vê que ainda estamos a longos passos do que é para ser o real, né? Mas a gente tem vontade e tem abertura para fazer, Sudeli. Então, assim, eu falo aqui em nome da nossa equipe que sempre está estudando, sabe, buscando, procurando formações. Eu encontrei você na URCA, né, no Crato, porque buscando conhecer, buscando aprender para trazer cada vez mais informações, formações para os nossos professores e fazer a coisa realmente acontecer, porque precisa desejar. Se não estiver no nosso íntimo, se a gente só esperar que venha tudo pronto, não acontece, né? A gente tem as dificuldades, mas a gente vê que existe a possibilidade de fazer a diferença, né? Então é isso, eu sou muito feliz de fazer parte da educação inclusiva de Brejo Santo. E aí eu queria que você falasse mais das suas experiências,
né, com o livro, né, desse continuidade também aí como família, porque eu inclusive, convidei os mediadores, mas eu também gostaria que tivesse pessoas, né, familiares dos nossos alunos aqui presentes, para ouvir também o seu depoimento, né, entender também, porque eu percebo assim também que os nossos professores, eles ficam angustiados, né? A gente sempre pede nas nossas formações que eles façam uma avaliação diagnóstica, a partir do que eles já conhecem da criança, receberam no ano anterior, por exemplo, eles recebem um diagnóstico do professor anterior, que eles façam em cima dessa avaliação, para eles conhecerem o aluno, para ver se realmente aquele aluno tem determinadas condições que foi colocada lá no relatório, para ele iniciar o ano sabendo onde ele está, onde o aluno está, para ele poder dar sequência a esse trabalho, para que ele chegue no final do ano, ele não sinta-se assim, como se não tivesse realizado o seu dever, cumprido o seu papel, né? E a gente sempre diz, olha, minha gente, eles não estão, aliás, nenhum aluno está lá para sair como tudo empacotadinho, como numa empresa, né? Que, por exemplo, tem um vídeo muito interessante que eu já assisti, que às vezes as pessoas pensam que a escola é como uma fábrica de salsichas, por exemplo, que sai colocando e sai todos do mesmo tamanho, com o mesmo peso, do mesmo formato. Não, cada um com suas particularidades vai sair, né, do seu jeito, com suas condições, né? E aí, claro que quando a gente tem um empenho, às vezes a gente se surpreende. Esses dias eu tenho me surpreendido muito e de forma muito positiva com as atividades que estão chegando dos mediadores, sabe? Foto, vídeo, que a gente fica emocionado, porque a criança dando um retorno, né, que a gente às vezes fica pensando que na escola, né, pessoalmente, isso não seria possível. E está acontecendo, sabe? Aí a gente vai se surpreendendo e é muito bom se surpreender positivamente. Cada dia que passa é uma coisa diferente, né? As pessoas. Eu estava, há algum tempo atrás, quer dizer, logo quando o Suderinho, a gente começou a ir atrás de escola para o Suderinho, eu trabalhava no escritório de projetos elétricos. Embaixo tinha um mercantil. Aí todo dia, todo mundo juntava um dinheirinho, ó, hoje é tu que vai comprar o pão. Aí eu desci para comprar o pão, né? Quando eu cheguei lá, quando eu com o pão na mão, no caixa, aí tinha uma revista lá, escola. Aí tinha o anúncio lá, como incluir um aluno especial com 50 com R$ 5. Aí eu olhei assim, mas é o valor da revista e é o valor do que ela estava dizendo. Eu olhei assim para minha irmã, só tinha o dinheiro do pão, eu disse, não vou comprar o pão, não, vou comprar essa revista. Aí comprei a revista e quando eu cheguei lá em cima, o pessoal, cadê o pão? Eu disse, não comprei o pão, não, comprei essa revista aqui. Se vocês quiserem descer lá, eu vou começar a ler aqui porque me interessou. Aí quando eu fui olhar, a professora, né, ela não tinha nenhuma formação em educação inclusiva, mas tinha um aluno dela que tinha paralisia cerebral e em todas as aulas incomodava ele estar ali parado, sem fazer nada, sem poder estar com os outros, né? Aí o que é que ela fez? Ela pegou, da forma dela, assim, como não tinha muita instrução, ela pegou, comprou umas cordas, né? Amarrou a criança nela, comprou um bambolê e começou a brincar com os alunos, né? Tudo que ela fazia, a criança amarrada nela, ela fazia. Rapaz, foi a sensação do colégio. Então, com isso, a força de vontade dela de incluir aquela criança, mesmo sem ter instrução, lógico que depois disso tudo ela foi atrás de conhecer mais, de ter mais, de especializar mais nessa área, mas a intenção que ela teve de fazer isso foi super assim, incrível, né? Foi um instinto, né? Um instinto muito, muito bonito, muito positivo, como eu conversava com o Lucas ontem também, né, sobre isso, como eu já falei anteriormente também nessa live, precisa vir de dentro da gente. A gente precisa desejar fazer acontecer, tem que estar no nosso íntimo a inclusão. Enquanto você falava, aí entrou uma professora chamada Neidinha, uma professora que eu tenho o privilégio, assim, de trabalhar juntinha, assim, próximo. E ela tem dado, sabe? Inclusive, o nosso primeiro vídeo do canal é um vídeo com uma atividade, né, dela com a aluna dela.
E ela tem me enviado atividades que me traz uma esperança, Sudério, num mundo melhor, sabe? Às vezes, a sensação que eu tenho é de que, meu Deus, quando eu assisto aos vídeos, quando eu olho as atividades, eu nem tenho o direito de ficar murmurando, sabe? Eu me sinto mais forte, eu me sinto mais. Eu fico assim, poxa, se essa criança aqui, ela tá conseguindo, eu tenho todas as eu tenho tudo aparentemente perfeito, né? Os olhos, o ouvido, a boca, os braços. Então, o que é que essa criança está me ensinando? E está sendo, assim, uma experiência incrível. Eu gostaria aqui de agradecer, ela está dizendo um oi aqui, e agradecer pela experiência da troca tão mágica que a gente está tendo com todos os mediadores, né? E Neidinha está me inspirando muito, viu, Neidinha? Um abraço aí para você. Acabou de entrar também uma pessoa que me inspira muito, que é a Janilma Felipe, ela é de Mauriti. É uma pessoa assim que é iluminada, viu? Iluminada mesmo, e nos apoia bastante aqui em Brejo Santo quando a gente necessita das instruções com relação a trabalhar com criança com baixa visão, é, que tem. Eu recebi uma criança que estava perdendo a visão, mas a família não consegue aceitar, né? Não estava conseguindo aceitar, adiando o trabalho, né, já com o Braille. E eu liguei para ela para pegar algumas instruções, né? Porque ela é uma pessoa que tem uma experiência muito, muito grande, né, nisso, porque ela é deficiente visual e ela é professora, pedagoga formada pela UES, tem várias especializações, dá aula em especialização e assim dá um show na questão do sentido, né, da inclusão. E aí ela tem me orientado bastante. Quero aqui agradecer dentro da live, viu, Adjane? Um abraço para você, que a gente conhece mais como Dija. E o interessante é que as crianças também, elas aprendem e nos ensinam muito, né? Eu estava conversando com a Lígia um dia desse, a gente até fica muito emocionado com o que a professora falou para a gente uma vez. Essas crianças, quando estudam com criança especial, tudo, elas aprendem a ver a vida um pouco mais diferente do que a gente, né? Antigamente, como a gente não tinha muito contato, é aquele negócio, os nossos pais não tinham muito contato, então não existia essa inclusão. Aí com a gente já foi melhorando um pouco, a visibilidade foi maior, começou a aparecer mais casos, as pessoas estavam mostrando mais as crianças, né? E nossos filhos, com certeza, a inclusão, acho que não vai precisar nem, espero que não precise nem aquela batalha toda, porque já vai ser instinto deles, né? E um episódio que aconteceu na escola do Sudeirinho foi muito interessante, né? Que a professora estava começando a aula, aí uma aluna foi, professora, posso interromper a senhora? Ela disse, diga, isso eu posso lançar um desafio aqui para todo mundo? A professora disse, sim, mas diga, né? Ela disse, olha, eu queria desafiar todo mundo aqui, a cada um passar 5 minutos na cadeirinha do Sudeirinho, né? Assistir a aula 5 minutos na cadeira dele, indo para um canto, indo para o outro, e depois desse tempo, cada um vai dizer o que sentiu, né? No lugar dele, né? A professora disse que foi tão encantada com essa criança que resolveu deixar a aula para lá. Na aula agora vai ter esse desafio. Aí cada um ia lá passar, foi a alegria da sala, né? E ele se sentindo, né, do jeito que ele é, gosta muito de aparecer, aquele negócio todo, gosta de ser paparicado. E as crianças, cada um foi passando um tempinho, levava a cadeirinha, pegava, saía ela mesma empurrando a cadeirinha, tudo, um aí ajudava. Foi aquela emoção na sala, né? Aí quando foi no final, cada um ia dizer o que sentiu, né? Um disse, eu senti isso, isso. Aí essa que lançou o desafio disse, professora, aí ela se ajoelhou para o próximo Sudeirinho, olhou assim para ele e disse, olha, Sudeirinho, eu sou seu fã, né? Você, para mim, é um herói, porque você passa a aula todinha nessa cadeira, só vem reclamar no final, né? Enquanto a gente, muitas vezes, fica sentado na nossa cadeira, não gosta, acha ruim, se levanta, vai para um lado para o outro, e você não pode fazer isso. Por isso, você é o meu herói,
de que só vai reclamar no final da aula, e quando a gente começa a cantar, você para. Enquanto a gente não estava aguentando passar 5 minutos. Aí você olha assim, isso sai de uma criança que de 6, 7 anos. É incrível a gente olhar assim como está a educação hoje, né? Apesar de que a gente ainda está batalhando para que a Caminhando. educação inclusiva seja, é, as pessoas olhem para esse lado, mas isso vindo uma criança, né? A professora É, ela ficou emocionada quando ela falava, veio falar com a gente, ela não parava de chorar. Eu disse, não, para, respira, conta e depois tu chora, que eu choro, depois a gente chora junto. Aí ela começou a parar. Foi muito emocionante quando ela passou isso para a gente. E é muito assim, enriquecedor, né, para essas crianças. Hum. isso mesmo, porque assim, eu fico imaginando essa situação aí, e, e eu penso assim, eu vejo, né, que é, a dificuldade maior às vezes também do professor é justamente porque ele cresceu num contexto onde não existia isso. Na sala de aula dele era todo mundo sentado numa fila, pelo menos, por exemplo, por experiência minha, né? Na minha sala de aula, as salas de aulas que eu passei, né? Hoje eu tenho 39 anos, eram as cadeiras em fila, era todo mundo escrevendo, era todo mundo sentado, era todo mundo em silêncio, né? E a gente teve essa formação. Nós não tivemos uma formação trabalhando a nossa sensibilidade, né? A nossa forma de ver as várias formas de vida que existem no mundo. E aí, alguns professores ainda sentem essa dificuldade de se adequar, porque a gente, enquanto professor, a gente usa muito nossa experiência de vida, o que a gente, o que é que a gente aprendeu enquanto aluno, a gente traz para dentro da nossa sala de aula enquanto professor. Veja que se a gente for parar para olhar a nossa experiência enquanto professor dentro da sala de aula, a gente tem muito de um professor que a gente admirou, que a gente gostava, né? E que às vezes foi uma luz para que a gente decidisse ser um professor. Então, assim, infelizmente, a gente teve essa formação, que não tinha essa vivência tão especial. E como você falou anteriormente, realmente eles vão viver provavelmente daqui a 10 anos, 15 anos, onde vai estar saindo os novos professores, já vai ser totalmente diferente. Talvez os pais não tenham que passar por essa situação que você viveu com sua esposa, né? De chegar na escola, de não se sentir acolhido, né? De não se sentir recebido, entendido também, que você desejava que o seu filho estivesse ali, né? E eu fico imaginando sentir essas emoções. Então, eu sempre falo para os nossos professores assim, inclusive, quando a gente inicia as nossas formações, os nossos momentos, a gente sempre trabalha a questão das emoções, faz um momento de acolhida, sabe? Para a gente se ver como é que a gente está se sentindo enquanto professor, enquanto pessoa, enquanto gente, sabe? Porque a gente precisa também pensar nos professores nisso, os sentimentos que eles têm, né? Olhar para dentro de si, para poder depois ele externar bons sentimentos para os seus alunos. Então, assim, eu acredito muito num, num, numa evolução muito positiva dentro da educação, em todos os âmbitos, na inclusão não só da criança com deficiência, mas de todas as diferenças possíveis que a gente tem dentro, né, da sociedade. Da criança negra, da criança lésbica, da criança. De todas as diferenças. Né, que o mundo ainda vai ser um lugar onde a gente vai poder ser amado pelo que a gente é, simplesmente pela nossa essência, sabe? Pelo que a gente tem dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. E assim, eu me sinto muito privilegiada também de trabalhar com a inclusão, porque eu vivenciei na minha família a situação de ter um ente da família, um sobrinho, né, que nasceu com microcefalia, mas infelizmente faleceu. E depois eu tive uma sobrinha, também irmã da mesma criança, né, que era chamada Érica Vitória, que era a nossa Vitória, mas também partiu aos 3 anos e 7 meses de vida.
né? Ela tinha síndrome de Down. Foi uma criança, Sudério, e quem está nos ouvindo, foi uma criança que nos ensinou que a gente precisa amar e dizer que ama, sabe? Não esperar para amanhã, não. Ela viveu aquela. Ela tinha 3 anos e 7 meses, mas parece que ela tinha ouvido. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Ela viveu isso intensamente, porque eu lembro que uma das maiores e melhores recordações que eu tenho era quando meu irmão chegava na casa dos meus pais no domingo e ela me chamava que eu era a madrinha dela e ela me pegava, sabe? Me pegava o meu rosto, Dinha, papai ama. E eu tinha que dizer, olhando nos olhos do meu irmão, e eu tinha que dizer assim, Naldo, eu te amo. E ele tinha que olhar para mim e dizer, Veridiane, eu te amo. Porque se a gente ficasse repetindo a frase que ela dizia, não, não. Aí ela pedia para a gente repetir, como se dissesse assim, eu não estou dizendo com as palavras corretas, mas você sabe se expressar. Então, olhe, sabe? Olhe, expresse. Então, assim, eles têm muito a nos ensinar, Sidério. Eles têm muito a, a dizer para a gente. Eu assisti um vídeo do seu filho, Suderinho, lutando capoeira, e eu fico pensando assim, meu Deus, que coisa fantástica, porque a gente vê a alegria, sabe? É forte demais assistir aquele vídeo. E eu convido a quem ainda não conhece, que está nos assistindo, se procura. Eu acho que está no canal, está no YouTube e tá no Instagram também, né, Cidere? Aquele vídeo. E ele jogando capoeira ali com o professor, e eu fico pensando, todos os professores estavam naquele momento querendo realizar aquele desejo. Todo mundo estava com o coração voltado para um bem maior, que era fazer Suderinho se sentir feliz, se sentir amado, se sentir realizado. Então, aquele ambiente ali era um ambiente que transpirava amor. E a gente sente assistindo esse vídeo, né? Então é isso, a gente precisa olhar mais para essas crianças com mais aberto, né? Com mais vontade de ver. E voltando à minha sobrinha, só para concluir, no dia que ela foi com um caroço de umbu, ela engoliu um caroço de umbu. E no dia que ela broncoaspirou, que ela se engasgou, ela sempre costumava ir com meu irmão e a minha cunhada para a casa da avó materna. E todos os dias eles iam de mãos dadas e ela colocava o meu irmão, ficava no centro. E pegava na mão do meu irmão, na mão da minha cunhada, e eles seguiam para casa todos os dias. E nesse dia ela disse assim, papai e mamãe, frente, que era para eles irem na frente. E ela ia atrás. Só que estava escuro, porque era num sítio. E eles preocupados, mas ela dizia, vai mamãe, papai, vai. Mandando o meu irmão e minha cunhada seguir, sabe? E a gente ficou com isso, né? Como se segue o caminho de vocês assim, de mãos dadas. E eu vejo que a família que acolhe uma criança, né? A gente diz assim, toda criança é especial. Os livros vivem mudando os termos, dizendo que agora a gente deve chamar deficiente, dizer deficiente. Né? Mas eu acredito que é especial no sentido de ter uma luz que eu não sei explicar. E assim, a família que acolhe a criança e que recebe essa missão, né, de viver ao lado e encontrar as oportunidades de ser feliz, ela é uma família que se une mais, né? O esposo com a esposa, ou separa ou une, né, muito, ou une muito, porque a criança faz com que a gente fique mais próximo. Eu sentia muito isso com a minha sobrinha e o meu irmão, observando o meu irmão e minha cunhada. Eles ficavam muito perto um do outro por conta dela. Porque ela fazia isso, ela encantava. Onde ela chegava, ela era uma luz. E, infelizmente, partiu, mas deixou ainda mais o meu coração desejoso de trabalhar, né, na inclusão e de estudar, né, de comprar livros. Eu sempre falo para os professores nas nossas formações, olha, gente, é preciso que a gente goste, que a gente tenha o desejo, mas é preciso a gente também buscar o conhecimento, que a gente precisa entender, conhecer, para poder a gente saber que caminho a gente deve percorrer.
Com E certeza. aí, eu quero, eu fico aqui falando e ao mesmo tempo também desejando, sabe? Eu tenho um desejo muito grande de conhecer os outros pais do Sorrindo para a Vida, né, do livro, porque a Tem que gente lê a aproveitar essa obra oportunidade. e a gente fica imaginando assim, falar um pouquinho mais dessas famílias, né? Como é que é a experiência, né, de compartilhar um projeto, porque você foi a pessoa que idealizou o projeto. Como foi que isso aconteceu? Como é que você se sente hoje, depois de inspirar outras famílias a também, né, vivenciar o luto, porque o luto daquela criança que É você muito importante. fantasiava, né? Não tem como você não chorar, não tem como você não perder algumas noites de sono, mas depois enxugar a lágrima, levantar e dizer, vamos para frente. Diga É, aí, fala dessa a gente, a experiência. gente, a gente sempre tem aquele egoísmo paterno, né? De que quando a esposa da gente descobre que está grávida, diz, se for menino, eu quero que faça isso, isso. É aquele egoísmo da gente, já querendo Uhum, formar a criança sem nem ver a cara dela ainda, né? Aí eu sempre conversava com minha esposa, eu disse, ó, se for homem, vai ser Sudério. Nem adianta você querer colocar outro nome, né? Aí, quando a gente descobriu isso, não, é homem, né? Aí eu ficava imaginando, eu quero que ele seja jogador, eu quero que ele seja. é, o sonho que a gente tinha para a gente coloca para eles, né? Então, o meu sonho era que era ser jogador, ia começar no Fortaleza, o pessoal vai achar ruim, mas eu vou falar. Ia começar no Fortaleza, passar para o Flamengo, ia para a Europa, voltar para o Flamengo, voltar para o isso, estava tudo Fortaleza. traçado. Depois que eu me aposentasse, que era para ser agora, eu ia ser técnico do Crato, né? Na cidade amada, né? Eu amo muito É. o nosso Cariri, né? E para isso, quando eu descobri que eu era um menino, eu comecei a sonhar isso para ele, né? Eu disse, não, o sonho eu quero que seja o dele. Mas aí quando ele nasce, que vem todo aquele processo, que a gente vai ter que mudar um pouco o nosso sonho, né? Não desistir do sonho, mas mudar, fazer uma forma adaptada. Se ele não pode fazer isso dessa forma, vamos tentar fazer de outra, né? E sempre a gente buscou isso aí. E o Sorrindo para a Vida, quando entrou assim na minha vida, de uma forma que eu estava no canto errado, ou estava no canto certo, e a pergunta foi para a pessoa errada, que a pessoa perguntou logo para mim, né? Podendo perguntar, fazer essa pergunta para a mãe e para uma pergunta para o pai. Eu acho que a mãe responderia muito mais fácil, né? Que foi aquela de que ela perguntou se minha esposa demorou a parar de chorar. E eu disse que ela chorava, ainda hoje a gente chora, não é só ela não, eu também choro, mas chora escondido em casa, porque durante o dia é para a gente arregaçar as mangas e lutar por uma melhor qualidade de vida para eles, né? E com isso ficou martelando na minha cabeça e veio a ideia de e veio a ideia de fazer esse livro, né? Aí eu conversei com a Lila, a gente ficava conversando até 3 horas da manhã, 4, mas depois que ela casou, a gente não conversa muito assim, até tarde não, só até 1 hora no máximo, né? As crianças não deixam ela ter de novo. Aí a gente não conversa mais até tarde, né? Mas tudo que eu falava, ela aceitava, e tudo que ela falava, eu aceitava, né? Rapaz, eu estou a fim de fazer isso, 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 bora, ajuda. Eu chegava para ela, vamos fazer isso, 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 bora, né? Aí veio o livro, né? Aí a gente, graças a Deus, teve uma boa aceitação e veio o desejo de fazer outro, de juntar mais famílias para aumentar assim, o público, aumentar mais as pessoas. E o engraçado é que a gente sempre falava, o nosso sonho é que esse livro, se um pai ou alguém que chegar para a gente só, eu mudei minha vida por causa do seu livro, para a gente já estava satisfeito. Disse, pronto, o dever da gente está cumprido. A gente conseguiu mudar a opinião, mudar a visão de um pai, né? Que Uhum. muitas vezes escondia o seu filho, mas quando viu nossas histórias, mudou completamente a, A o visão, o pensamento. pensamento. Né? Que realmente o luto é difícil você sair daquele período de luto, onde você tinha todo aquele desejo e passou a ver de que realmente não aquilo que a gente sonhava não iria acontecer da forma que a gente sonhava, né? Mas pode acontecer de outras formas, né? Outras E coisas extraordinárias, né? com certeza. Aí com isso a gente foi batalhando e graças a Deus o livro Sorrindo para a Vida
que no caso esse aqui, o 1, né? Uhum. 2, ele vem ajudando não só pais com crianças especiais, vem ajudando outros pais também, né? Que vê a nossa luta e vê que quando eu recebi assim um depoimento de um pai, disse, olha, cara, eu não tenho nada na minha vida. Eu tenho vergonha de estar falando isso para você. Por quê? Porque meu filho anda, é altamente normal, não tem nenhum problema como o seu, se você tem um problema, né? Não tem nada como o seu, e às vezes com birra de uma coisa, com birra de outra, a gente fica triste, mas o meu problema não é nada na frente do teu, né? Então, eu não tenho problema, né, nenhum. Aí eu disse, nem eu. Se você está achando que eu tenho um problema, eu não tenho nenhum. Meu filho tem paralisia cerebral, mas a gente não exclui ele de nada. Onde a gente puder levar ele, a gente leva. Mesmo se não puder, a gente vai levar do mesmo jeito, né? Tem que dar um jeito e ele está em todos os locais. É tanto que eu recebi até uma crítica um tempo desse. Ele disse, cara, como é que se diz? Ele falou assim, tu expõe muito teu filho. Aí eu olhei assim, meu amigo, como é que tu vai lutar por uma causa com a cabeça vedada? Vai ter que mostrar. Se eu estou querendo lutar por ele, eu vou mostrá-lo. Eu não estou mostrando um qualquer, eu estou lutando por ele. Então, se tiver que mostrar, vou mostrar. E graças a Deus está servindo de incentivo para muita gente, né? Inclusive, a gente lamentou muito, assim, enquanto equipe, a questão da pandemia também, porque nós já estávamos organizando a corridinha, né? Porque a gente ia assistir a corridinha aí, mas questões financeiras também, para a equipe toda aí, né? Ou ir um e outro não. Mas a gente estava copiando a ideia, né? Pegando a essência da ideia de vocês, e eu digo copiar mesmo, sabe? Porque eu digo que aquilo que é bom, né? A gente pediu autorização a vocês, né? Falamos da admiração do projeto e do trabalho que vocês realizam com relação à corridinha. E a gente já estava se organizando, já tínhamos falado com o secretário de esporte, que assim, já foi dizendo logo, na hora, ainda ficou pensando qual seria o melhor local, qual era o dia da semana que ia ter um público maior, para ter mais visibilidade, para as pessoas enxergarem, né, perceberem que essas crianças podem. E a gente começou a organizar ainda a arte, e já ficou bem encaminhado, mas infelizmente veio essa pandemia, mas assim, ficou a ideia, e se Deus quiser, tudo isso vai passar, né? E eu já vou nesse sentido também de agradecer, porque eu sou muito grata, Sudete, pelo encontro que eu tive a oportunidade de conhecer você lá no Crato, né? Na UCA, no encontro de psicopedagogia, não foi no Crato, na UCA, onde você apresentou pela primeira vez. Eu estava lá numa forma, era um encontro da BPP, eu acho. Isso. Que quem me convidou foi Taina. E eu estava lá e eu te ouvi, que às vezes a gente escuta uma palestra, né? A gente aprende muita coisa, mas tem a sua fala, sabe? Porque a gente sente de dentro da alma. E foi uma coisa que ficou impregnada na minha cabeça. Meu Deus, eu vou procurar esse rapaz na internet. E eu não sei se você lembra que aí eu já comecei a entrar em contato contigo. E meu Deus do céu, eu queria que essa pessoa viesse para Brejo Santo, que ele falasse para as outras pessoas, que o mundo conhecesse a história dele, que o mundo conhecesse o projeto Sorrindo para a Vida, porque assim, foi muito emocionante. Eu acho que daquele encontro, eu sei que teve muita coisa rica, mas foi o que ficou mais intensamente na minha alma, foi a sua fala, foi você contando a história de Suderinho, né? Mostrando a evolução dele, né? Contando o testemunho de como foi a vivência no hospital. E sempre que eu escuto você falando disso, eu me emociono, porque toca a alma, não tem como. Então, assim, eu sou muito grata. Eu falo para Deus assim, meu Deus, como eu sou privilegiada, porque tu vai colocando as pessoas certas no meu caminho e vai enriquecendo a minha vida.
e trazendo coisas boas também para o meu trabalho, né? Porque a vinda de vocês foi assim, uma coisa espetacular, sem palavras mesmo. E isso eu estou dizendo porque tem professoras aqui que tá presente na live e sabe, todo mundo foi unânime. Todo mundo dizia, meu Deus, que coisa linda. Meu Deus, isso não é um simpósio, não são palestras, isso aqui é uma coisa para a gente trabalhar a emoção, é um tratamento. É um tratamento para a alma. Então, assim, é muito bonito o projeto de vocês. Eu acho que precisa ser conhecido pelo mundo inteiro. Eu não acho, não. Aliás, eu tenho certeza, viu? Eu Eu quero lembro até parabenizar. Eu sei que do tem primeiro mães convite e que você pais, né, fez, acompanhando. Sim. o primeiro convite que você fez, que o Suderinho estava com a cirurgia marcada, né, para fazer, e eu conversando com a Lígia, eu disse, não, eu vou num dia, eu volto no outro, e a menina que cuida dele fica com ele, dorme aqui. Mas só que a menina que cuida dele, a Natália, ela também teve que fazer uma cirurgia, então não tinha como eu sair, né? Aí você disse, grava um vídeo. Foi. Aí Desse jeito. tá, vou gravar. Aí eu comecei a falar, falei da história do Suderen, sabe? Vai pro vídeo mesmo. Foi que eu mandei para você o vídeo e graças a Deus deu certo, né? E Mas aí deu muito certo. quando veio o Todo mundo. segundo, não, esse ano eu tenho que ir, não posso faltar, não. Quando assistiram ao vídeo, já ficaram, meu Deus, como seria bom se ele viesse. O mesmo sentimento que eu tive, né? De conhecer mais, de ficar mais próximo, foi o sentimento de todo mundo que assistiu ao vídeo, né? Então é isso, acho que é, é gratidão por conhecer o projeto assim. E eu fiquei pensando agora, essa live, durante essa conversa que a gente está tendo, eu já fiquei pensando, eu estou vendo aí que nossa secretária de Educação, Jaqueline, está acompanhando a live, está colocando aí os olhinhos de coração. E quem sabe um dia a gente não escreve um livro também, não lança um livro, ajuda os nossos pais a contar as histórias também, inspirado no livro Sorrindo para a Vida, né? Imagina aí, Neidinha, que também está acompanhando, professora, a gente juntar as histórias lindas, né, que com certeza tem dentro da nossa cidade, e também transformar num livro para inspirar, né? Então, vocês já estão nos inspirando mais uma vez. E como a gente está entrando nos últimos 10 minutos, né, eu vou começar aqui a agradecer. Eu queria fazer um agradecimento assim a você, e você não sabe o quanto foi importante para mim aquela ida para Brejo Santo, né? Oh, meu Deus. Quando eu cheguei lá, eu já até me emocionei na hora que eu entrei no teatro, que eu vi aquele teatro lotado, de uma ponta a outra, pessoas em pé e pessoas para entrar. Aí eu olhei assim para o Adriano e disse, Adriano, tu lembra daquela primeira vez que a gente foi dar uma palestra fora? Aí, cara, tinha 9 pessoas. Das 9 pessoas, 5 eram familiares de uma pessoa que estava lá, 3 conheciam o nosso projeto e uma pessoa que não conhecia. A gente falou durante 2 horas e o engraçado, das 9 pessoas, 3 saíram com 10 minutos porque a criança passou mal e ela teve que sair. Então, de 9, menos 3, ficam 6. Então, a gente tinha mais gente falando do que gente escutando. Então, a gente, quando viu aquele teatro lotado, a emoção foi muito grande, né? Disse, não posso falhar com essas pessoas. Então, eu até agradeço a você muito, porque aquele momento para mim foi muito importante, né? E mesmo com aquelas 6 pessoas da primeira vez, a gente não desistiu, a gente falou o que tinha para falar, deu o nosso recado como se a sala tivesse lotado, né? Como a de vocês estava lotada, e graças a Deus a gente conseguiu falar e dar nosso recado, né? E muito bem dado, porque eu fico sempre, eu me emociono fácil. Desde que eu comecei, principalmente quando eu falei da minha sobrinha, eu fico me segurando para não chorar. Mas assim, sempre que eu encontro os professores, que a gente recorda aquele encontro, aquele simpósio, eles sempre dizem assim, foi lindo a abertura, foi como se vocês viessem. Aliás, eu acho que vocês vieram cheio de muito amor, de muita vontade, porque vocês vieram de Fortaleza, saindo do trabalho de vocês, pegaram o carro de vocês, não pensaram assim quanto a gente vai gastar, né? O que é que a gente vai comer, quanto a gente vai gastar na estrada.
E vieram, assim, eu digo, quando eu estava convidando o pessoal para a live, hoje eu digo, ó, gente, eu não podia dizer não para essa live, apesar de achar que eu ia ter muita dificuldade para falar, como eu iniciei um pouco nervosa, né, para falar através da live, mas eu não poderia dizer não, porque vocês foram extraordinários. Quando a gente fez o convite, vocês vieram. E foi linda a abertura, foi lindo todo o momento que aconteceu a participação. E foi assim, como se vocês trouxessem uma luz, né? Aí abriu o simpósio na noite, e o dia seguinte foi todas as pessoas que estiveram presentes vieram trazendo essa luz, né? Essa bênção, e foi parte. Assim, eu sou até suspeita para falar, porque eu também me emocionei muito durante todo o encontro. E olha aí, né, o Suderinho aparecendo aí também, Fala contigo, tchau. a irmãzinha também. Eita, eu ainda vou conhecer pessoalmente, se Deus quiser. Se Com Deus certeza. quiser, vou ter a oportunidade de encontrar esses bebês. Ó, Sudério, nós estamos aqui agora há pouco. Jaqueline já colocou aí, que desafio, né? Escrever um livro falando das experiências positivas, exitosas da inclusão. Aí meu esposo, que é da área de linguagem, já falou assim, e eu faço a revisão. Olha aí, pessoal, Olha nós já aí. temos uma pessoa, né, para fazer a revisão do livro, e quem Pronto. sabe daqui a um tempo vocês também vão ter em mãos as histórias bonitas que podem inspirar outras vidas também aqui dos nossos alunos aqui, das nossas crianças aqui de Brejo Santo. Que a Com gente tem, certeza. assim, muita felicidade de acompanhar, de estar perto, de ver evoluindo. Né? Eu deixo a palavra com você aí agora para você ir finalizando. Espero que a gente tenha conseguido dar o nosso recado, né? O pessoal tenha gostado dessas nossas palavras, dessas nossas vivências, né? E que é isso daí. E que eu fico feliz porque a inclusão, um tempo desse eu até falei, que espero que a inclusão não seja moda, né? Porque começou de uma forma que onde todo mundo estava querendo, vamos lutar pela inclusão, mas eu sempre falava, eu espero que isso não seja moda, que isso continue e que ganhe ainda mais força, né? Que as pessoas se unam, né? Várias instituições, cada um lutando pelo seu, mas unidos, todos conseguiam. Parecido, tá? Com certeza a gente vai conseguir chegar bem mais longe com a união, né? E, Veridiana, muito obrigado por tudo, viu? Obrigado por esse momento enriquecedor, viu? E que vai dar certo seu livro, vai dar certo sua corridinha, eu vou estar aí para os dois. Ah, vai ser uma honra receber você. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo a gente tem aí? Quanto tempo a gente ainda tem, Sudério? Tem como você ver aí na tela? Tem Eu gostaria de. 3 Quanto? minutos. 3 minutos. Pronto. Nós estamos aqui também, sendo acompanhados aqui nessa live, Sudério, por um rapaz muito bacana, Leonardo Flamengo, lá do Acre, que tem uma Eita, história linda também de superação, sabe? E que você precisa também conhecer. Ele está no Instagram, Leonardo Flame, depois você procura conhecer lá. E quem sabe Leonardo pode levar também a história do Sorrindo para a Vida lá para o Acre, lá para uhum. outro extremo do Brasil, né? Tem uma E família que é do assim, Amazonas. como? Tem uma família no 2 que é do Amazonas. Está lá do lado E dele. é, e quer dizer, isso, e a gente, quem sabe, de repente, fazer uma ponte aí, né, entre essas famílias. Uhum. Pois é, eu mais uma vez reforço o meu sentimento de gratidão pelo convite, né, dizer que para mim foi uma honra esse momento, essa tarde, né, eu estava bem ansiosa mesmo para esse momento, né, eu consegui me tranquilizar já agora no final, para falar, para ficar mais à vontade, mas, assim, uma honra participar. Dizer a todas as pessoas que estão nos acompanhando, sigam o Instagram do Sorrindo para a Vida. Quem puder, compra o livro. Quem é de Brejo Santo, eu ainda tenho o livro lá na Secretaria de Educação. Tem o 1 e o 2. E, assim, são histórias que valem a pena, porque inspiram a gente enquanto ser humano. Transforma a nossa alma, a nossa forma de ver o mundo, a vida, viu? Parabéns, parabéns a todos os pais.
Muita gratidão mesmo. Meu sentimento é de muita gratidão. Um abraço a todos. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Abraço, um Um beijo para abraço todo a mundo. todos. Tchau. Tchau.